Pessoal, boa noite, né? Sejam bem-vindos. Estamos aí nesse desafio do homem pleno, né? Entre os altos e baixos da vida, nós encontrarmos aí a plenitude. E nós temos essa oportunidade, né? Aqui, você também que está em casa e acompanhando a gente, ou no trabalho, enfim, sejam bem-vindos aqui. Que seja o encontro para a gente. Eu acredito que cada oportunidade eu estabeleço como o encontro, né? Algo que possa sempre estar mexendo com a gente, levando a gente a pensar, porque isso é importante também para o nosso crescimento. E a gente também tem os cartões aí, e você pode divulgar, convidando um amigo, né? Alguém para estar com a gente. E também vamos ter um período aqui agora de agradecimento a Deus por nós estarmos aqui. Se você depois tiver algum pedido de oração, tá? Faremos isto por vocês e para os outros também. Ok? Então vamos orar. Pai, nós te louvamos, Pai, te agradecemos pela oportunidade de estarmos neste lugar. É paulatino o nosso crescimento, ele é processual, mas é muito importante dentro dos nossos desafios. Cada dia é um dia de desafio. A importância do aprendizado, a importância de nós termos sentido na vida, a importância de existirmos, a nossa identidade e também o propósito da nossa vida. Esteja aqui nos dirigindo. Dirige-nos em tudo. Contamos com a sua presença, pedimos a tua orientação e que seja assim sobre cada um aqui. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Obrigado, Elon. Boa noite, tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Boa noite, pessoal que está em casa também. Ou bom dia, né? Boa madrugada. Quer saber quando vão assistir. Mas que bom que a gente está aqui. Esse frio tremendo que faz aqui em Maringá nesses dias, mas estamos firmes. Descobrindo qual é o nosso legado como homens, né? Hoje nós vamos falar uma terceira parte daquilo que é, na verdade, esse moto principal do homem pleno. Sentido, significado e propósito. Falamos sobre sentido, falamos sobre significado, e hoje a gente vai falar sobre propósito, né? Qual é o propósito de existir para o homem pleno? O homem pleno, ele tem sentido, sabe de onde veio, onde está, para onde vai. Ele tem significado, ou seja, ele tem uma identidade bem definida, e também o propósito. Ele precisa saber o que é esse propósito. As pessoas confundem muito a... Será que você consegue diferenciar alvo, meta, propósito e objetivo? Aparentemente são coisas semelhantes, né? Mas não, são muito diferentes. A gente vai falar um pouco sobre essas diferenças mais para frente. Mas o propósito, ele tem uma boa definição. É o para quê. Qual é o meu propósito? É o para que eu existo. Eu preciso entender para que eu existo. É uma pergunta filosófica, mas nós colocamos ela nesse sentido teológico, porque espiritualmente cada um de nós tem um significado, tem um sentido, tem um propósito. Espiritualmente, o meu propósito não está relacionado exclusivamente à minha vida devocional com Deus, à minha vida espiritual com Deus. O meu propósito tem a ver com o que Deus tem para mim como homem no mundo em que eu vivo, na época em que eu vivo. Entende? Então é nesse sentido que a gente vai falar. Eu já falei aqui, né? As três ciências que a gente está estudando aqui que diferenciam a nossa jornada como homem pleno.
e que vai nos ajudar a compreender esse nosso sentido de ser um homem pleno, nosso propósito de ser um homem pleno, nosso significado de ser um homem pleno. A filosofia nos ajuda a encontrar o sentido de existir. A psicanálise, que nós estudamos na semana passada, nos ajuda a identificar o significado de existir. E a teologia, que é o que nós vamos falar hoje, eu não vou falar sobre a teologia propriamente dita, mas a teologia no sentido da espiritualidade, não da religiosidade, vai nos ajudar a entender o propósito de existir. Por que eu falo na teologia como um sentido de espiritualidade? Porque a teologia é a ciência que estuda as coisas do divino, da divindade. A teologia cristã estuda o Deus Jeová e seu Filho Cristo Jesus, certo? A teologia hindu vai estudar o Brahma, vai estudar outras divindades, e assim por diante. Então, é uma palavra meio que universal, né? O que ela apresenta? Ela apresenta um conjunto de crenças, ou um sistema de crenças, um conjunto de ideias que vão tentar definir quem é essa divindade para o homem, ok? No nosso caso aqui, especialmente, nós vamos estudar Deus e Jesus, porque somos cristãos e a minha participação no saber da espiritualidade vai sempre navegar nas águas do cristianismo, ok? Então, esse conjunto de crenças ou sistema de ideias que a teologia apresenta tenta definir Deus, ou seja, como ele é, por que ele existe, quais são as suas características, quais são os seus ideais, os seus propósitos, e qual é a relação dele com o homem, como o homem se relaciona com ele, o que o homem pode esperar dele e assim por diante. Então, se a gente pegar e pensar aqui nesse conceito da teologia, deixa eu deixar aqui mais claro. Quem é esse Deus? Esse é o sentido. Quem é? Quem é Deus? Quais são suas características? Qual é o seu significado para a vida do homem, para a vida comunitária, vida relacional, vida familiar? Quem é esse Deus? Quais são os seus objetivos em relação à humanidade? E aqui está o homem, que precisa saber ou ter uma definição de quem é esse Deus para saber, crendo, né? Que esse Deus, esse Criador, fez o homem, criou o homem, então, ele conhecendo Deus, ele vai entender para quê, ou para quê? Para que ele existe como homem. Então, esse é o nosso propósito no sentido da teologia, buscar conhecimento para entender qual é o meu propósito debaixo dessa concepção da criação de Deus. Se Deus me criou, ele não me criou assim, vou criar esse careca aqui, fazer ele assim, assado assim. Não, um propósito, não tem sentido absoluto nenhum um Deus todo-poderoso ter criado cada um de nós, permitido ou criado, objetivo ou indiretamente, tanto faz, como você crê, um ser que seja solto, que não tenha sentido de existir, não tenha significado de existir, e muito menos não tenha um propósito de existir. Então, para isso, a teologia nos ajuda a entender como é que esse Deus fala com o homem. E se a gente pegar as Escrituras, a gente vai ver que Deus se revelou para o homem. Ele teve que se revelar, né? Revelação. Então, para o homem entender Deus, ele teve que entender a revelação de Deus, como Deus se revelou para ele. Primeiro, como Criador. Ele vai lá, cria o homem, Jardim do Éden, Eva, Adão, etc. E ele fala com eles, ele se comunica com eles, entende? Então, ele estabelece um propósito já inicialmente na criação.
Depois de um certo tempo, aí aparece o bug. Lembram do bug? Dá um bug, um tilt, e o hamartia, né? E aí vem esse erro e o homem perde essa conexão com Deus. E aí Deus tem que se revelar. Ele precisa se revelar novamente ao homem, de uma outra forma. Aí as Escrituras vão ensinar que ele se revela em Cristo. Então é uma sequência de atos, sequências de acontecimentos que vão definir como é que Deus se relaciona com o homem. E é muito mais do que uma característica meramente religiosa, ok? Todos nós aqui, talvez, todos nós aqui, a maioria dos que nos assistem, tem uma religião, tem uma maneira de se comportar, de se portar diante de Deus. Mas por quê? Porque Deus se revela para o homem, ok? Essa revelação vai nos explicar como Deus se revela, como Deus se comporta, se relaciona com o homem. Então é basicamente isso aqui. Não é uma aula de teologia, não vou falar de teologia aqui propriamente dita, isso aqui não é o nosso propósito. Eu só quero pegar e emprestar esses conceitos teológicos para entender qual é a relação do homem para com Deus. O que é que esse homem precisa de Deus para entender qual é o seu propósito. Por que é que eu existo? Para qual fim eu tenho? Qual é a finalidade da minha existência? Acho que a maioria de nós já fez essa pergunta, não fez? Para que eu existo? Né? Para que eu nasci? Né? Só para trabalhar, ou estudar, ou casar, ter filhos? E que propósito que eu tenho? Né? Alguém disse algum tempo atrás, alguns séculos atrás, que um homem, para se sentir homem, tem que escrever um livro, plantar uma árvore e ter um filho. Eu já escrevi 4 livros, estou escrevendo mais 2 agora. Já plantei umas 10 ou 12 árvores, que eu me lembre, e tenho 3 filhos, e não me sinto mais homem por isso. Então, essa é uma definição interessante para quem não tem um propósito de vida, para quem não sabe para que ele existe. E essa é a ideia que a teologia vai nos ajudar a compreender. Ok? Tá bem claro que aqui não tem nada a ver com religião, ok? Tem a ver com espiritualidade. Muito bem. Tem um verso em Gênesis capítulo 26, muito repetido aqui nos nossos encontros, né? Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. 2 expressões muito intrigantes aqui. Primeiro, façamos o homem à nossa imagem e nossa semelhança. Existe uma conexão muito mais forte do que a conexão de pai e filho. Deus é meu Deus Pai, Pai nosso que estás nos céus. É uma conexão muito maior do que essa ideia ou revelação sobre um Deus que age com a gente como se fôssemos somente meras criaturas ou meros filhos dele. O que está em jogo aqui é uma conexão muito mais íntima, muito mais pessoal. E aí que as pessoas se perdem na religião. Porque a religião propõe uma série de sistemas. A teologia sistemática, ela promove um conceito circular, baseado na filosofia greco-romana, de que o homem ele precisa conhecer todos os preceitos, todas as características isoladas para conceber quem é Deus. É diferente da teologia judaica, por exemplo, que na teologia judaica não há conceituações sobre o que Deus faz, como é que funciona o pecado, a salvação, essas coisas que são elaboradas na teologia sistemática cristã. No conceito da teologia hebraica, judaica, o que vale é a narrativa de quem é Deus, como ele lida com o dia a dia. E isso eu acho muito mais interessante do que propriamente a teologia sistemática, porque o que importa no final das contas, gente, é o que Deus quer comigo. Como é que ele quer falar comigo? Como é que ele vai falar comigo? Como é que eu escuto a sua voz? Como é que eu interajo com ele? Como é que eu vou entender e perceber qual é a vontade dele para mim? Então,
Nós somos muito mais do que essa relação religiosa, sistemática com Deus. Nós somos a imagem conforme a semelhança do Deus vivo. Eu entendo, na minha cabeça gorda, pequena, careca, que Deus deixou um estigma, uma marca profunda no ser humano com a qual o homem consegue se identificar com Deus. Dostoiévski diz que há no coração do homem um buraco, um vazio que tem a forma de Deus, ou seja, esse vazio só é preenchido com Deus. E eu concordo plenamente com Dostoiévski, porque esse vazio, ele pode ter um nome diferente, mas a forma é de Deus. Então, por exemplo, Deus está no casamento? Sim, é uma dádiva, é uma ordenança de Deus. E o casamento, então, é uma maneira de ver Deus na Terra. Quando um homem e uma mulher se encontram, se apaixonam, se desejam, se buscam, se unem, possuem um filho, geram um filho ou filhos, e isso é uma marca de Deus. Compreende o que eu estou falando? Então, se um homem deseja e tem um vazio no seu coração e encontra uma mulher, ainda que não esteja Deus no nome, Deus está por trás desse projeto. Então, esse vazio preenchido nessa busca pela mulher ou pelo homem, conforme a procura, vai trazer essa identificação com Deus. Agora, imaginem em outros aspectos. A vida financeira, nos planos, nos sonhos, em tudo que envolve os nossos desejos, que a gente está buscando, tentando preencher esse vazio, a gente pode encontrar Deus por trás desse projeto todo. É disso que se trata. Então, essa imagem e semelhança é uma identificação profunda do homem com Deus. E aí, tem essa outra frase, a frase aqui que eu destaquei, numa outra cor: domine ele sobre tudo. Então, o que é? Por que eu falo tudo? Aqui está falando peixes, aves, animais só. Mas era o que tinha na época. Era só o que tinha na época. Então, a ideia, o conceito aqui é que o homem domine sobre tudo. E nós já falamos aqui sobre domínio do homem, que é governança, liderança, né? Capacidade. Esse dominar não é simplesmente uma espécie de domínio austero, no sentido de uma ditadura, como a do Maduro, por exemplo. Né? É um domínio com autoridade, não com austeridade. É um domínio com um controle, um domínio com a capacidade, com a unção, com a capacitação, com a percepção, com toda a concepção daquilo que significa poder e autoridade. Então, o homem domina. Então, se Deus fez o homem para dominar, por que o homem não domina? Por que o homem está à mercê das suas próprias escolhas, que muitas vezes são péssimas, e os leva para tanto lugar, menos aquele ideal que ele sempre desejou e sonhou? Entende o que eu estou falando? Então, essa identificação, imagem e semelhança de Deus, mas o domínio sobre tudo, é o que falta para o homem entender qual é o seu propósito. Quando o homem entende que ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, ele vive, ele aceita esse chamado, que muitos chamariam de vocação, de escolha, de eleição, alguns chamariam de eleição, Deus elege alguns, e esses aí escolhem a Deus. Não vou entrar nesses aspectos horríveis da teologia cristã, que faz só a gente brigar um com o outro e não leva ninguém para o céu, tá? Essa é a verdade. Eu estou falando assim, existe essa identificação muito forte com o homem. E também, quando o homem descobre, além de ser imagem e semelhança de Deus, ele descobre que ele tem domínio sobre a sua vida, e a partir da sua vida sobre tudo, e esse domínio, insisto, não é austeridade, é autoridade, então o homem sabe qual é o seu propósito. Quer saber o seu propósito? Qual é o propósito de existir? Saiba que você é imagem e semelhança de Deus e que você tem domínio sobre tudo. Como homem, feito à imagem e semelhança de Deus. Ok? Muito bem. Então, vamos continuar expandindo a ideia aqui. Quem é Deus? Né? Quem é esse Deus? Quem é?
Gênesis 1:1 diz: no princípio fez o Senhor Deus os céus e a terra. Eu acho maravilhoso, excepcional, que nas Escrituras Sagradas, os primeiros versos, as primeiras frases não são aquelas assim. Então, existia um Deus sempre existiu. Porque ele sempre existiu e ele tem a forma de um balão. E o seu DNA é composto de moléculas. Não tem explicação. A Bíblia não começa explicando quem é Deus no sentido de onde ele veio, do que ele é formado, qual a idade dele, qual é o RG, se ele nasceu em Santa Catarina, se ele nasceu no Rio Grande do Norte. Não tem essa preocupação. A Bíblia não é um livro científico que vai tentar explicar Deus. Ela já começa assim, no princípio, Deus fez o céu e a terra. Ponto. Isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque Deus é inexplicável. Deus é inconcebível nessa cabeça nossa. Não há como explicar. Como a gente pode explicar um ser que é presente em todos os lugares ao mesmo tempo, que tem todo o poder para fazer o que quer, que tem todo o conhecimento que existe e que não existe, porque aquilo que não existe ele conhece também. Imagina, aquilo que não é está na cabeça de Deus. E isso é inconcebível, porque para nós precisa ter uma lógica. Tudo precisa ter uma lógica. Percebe? Então, no princípio, Deus, o Senhor Deus fez. Pronto. Então, quem é esse Deus? Não vou explicar do que ele é feito, onde ele nasceu, qual é a RG dele. Não tem como explicar isso. Ou eu aceito a existência de Deus e posso até questioná-la do ponto de vista filosófico, sociológico, antropológico, histórico, posso questioná-lo psicológico, de todas as vertentes possíveis da ciência. Mas explicar, não vou conseguir explicar. Ou eu o conheço e conhecendo o aceito, ou eu não conheço e não aceito. Então, para aqueles que aceitam e conhecem, quem é esse Deus? O Senhor que fez os céus e a terra. Essa é o grande currículo. No escritório de Deus tem um diploma lá. Criador. Criador de tudo. Tá só isso. Ok? Segundo, como ele se revela? De que tipo é essa revelação que Deus traz ao homem? Todos se desviaram. Romanos 3:12. Olha que interessante. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. É claro, você já fez alguma boa ação? Quem já fez? Eu já fiz. Você já deve ter feito uma boa ação. É mentira esse versículo aqui? Será? Por que ele está falando assim? Não há nenhum que faça o bem. Sabe o que quer dizer isso? É que na minha essência, eu estou mais predisposto a fazer o mal do que o bem. Há uma predisposição em mim, colocada em mim por aquele vírus do bug. Né? Lembra do bug? Do pecado? Para a teologia é pecado, né? O bug é pecado. Para a filosofia, o bug é o vazio. E para a psicanálise, o bug é a falta. Então, existe essa tendência natural, absolutamente automática em mim, de fazer o que é mal. Quantas vezes você não se pegou assim, pô, cara, por que eu fui falar isso? Que bobeira que eu fiz. Não devia ter falado isso. Ou não devia ter feito aquilo. Mas quando você vê, você já fez. Aí você acorda de manhã, depois de dar os estalos e os choques, né? Aí você vai para o dia e fala assim, hoje eu quero fazer alguma coisa boa, hoje eu quero que o meu dia seja produtivo. Eu quero chegar no final do dia e dizer assim, puxa, tudo que eu programei para fazer, eu consegui fazer e tudo que eu fiz deu certo. Quando que esse dia vai chegar? Como diria aquele hino antigo, quando será? O dia da minha sorte. Isso aqui, antes da minha morte, esse dia chegará. Então, assim, como é que ele se revela? Ele se revela porque há uma necessidade do homem se identificar com ele. Só que o homem, por si só, não consegue chegar a esse conhecimento. É como alguém que está perdido no deserto sem isso aqui. Porque aqui você liga lá o GPS e você vai se encontrar. Você está... Pô, aqui eu estou a 1.000 quilômetros de Damasco. Aqui eu estou a 700 quilômetros de Istambul.
Eu vou para Istambul, é mais perto, né? 700 quilômetros a pé vai ser uma boa jornada, mas eu estou mais perto. Mas mesmo assim, eu posso ter referência, mas não tenho a capacidade de resolver o meu problema. Então Deus é mais do que um GPS no sentido de dar a direção. Deus é aquele que presente significa algo tão profundo na vida do homem que vai trazer a ele esse, para que você existe? E mesmo estando no deserto, no monte, no vale, no meio do oceano, você vai saber que não tem problema nenhum. Você sabe para que você existe. Isso é maravilhoso, né? Isso aí não tem preço. Tivemos um acidente aéreo assim, dramático agora, essa semana. 62 vidas perderam o fôlego de existir. Tinha gente rica, tinha gente pobre, tinha criança, tinha uma criança de 3 anos de idade, tinha senhores de 67, 70 anos, tinha uma noiva. Você imagina os planos que estavam ali, a hora que entraram, pisaram naquele avião? Amanhã eu vou fazer tal coisa, depois da manhã eu tenho um exame, aí no final de semana eu vou encontrar com não sei quem. Todos esses planos estavam ali. Se não há um significado, se não há um sentido, e principalmente se não há um propósito de existir, o desespero vai tomar conta. A sua vida não tem sentido. A Bíblia diz que a vida é como uma relva, uma planta. Ela nasce, brota, cresce, dá suas flores e daqui a pouco ela encolhe, murcha e seca. É assim. A vida é assim. Quem sabe, quem conhece, quem tem a revelação de Deus, sabe quem é, ele tem sentido, tem significado. E principalmente tem propósito. Por último, para que o homem, né? Eclesiastes 3:11 diz assim, que Deus também pôs a eternidade no coração do homem. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Quando eu falo de eternidade aqui, cara, eu preciso ampliar o meu conceito de eternidade. Muita gente lê esse versículo assim e fala assim, não, Deus colocou a salvação, o existir eternamente. O homem um dia vai ser salvo em Cristo Jesus e vai viver para sempre, durante toda a eternidade com Deus. A eternidade, para mim, não é a extensão infinita do tempo. A eternidade, para mim, é a ausência do tempo. Você já pensou viver eternamente? Com a cabeça, com o corpo, com essa prisão chamada tempo? Hoje, amanhã, depois de amanhã e toda a eternidade? Vai cansar, não vai? Vai chegar uma hora que você fala, o que eu tenho que fazer agora? Não tem mais nada para fazer. Então, essa eternidade não é uma extensão infinita de tempo, mas é a ausência do tempo. É somente o dia de hoje, é aquilo que eu vou viver hoje. É o dia que Deus vive. Hebreus 3 também fala assim sobre o dia que se chama hoje, e essa é a eternidade. Então, a gente precisa entender que tipo de eternidade é essa. É uma eternidade que está transcendendo essa vida, quando eu vou estar definitivamente longe desse mundo material e vou estar na presença de Deus, uma significação, uma física totalmente alterada, uma matemática totalmente inexistente. Entende o que eu estou falando? Esses elementos químicos, biológicos, tudo isso não vai ter sentido absolutamente nenhum. Mas também essa eternidade no coração do homem é para agora. Eu posso viver o valor dessa riqueza eterna hoje. Hoje. Daqui a pouco eu vou mostrar um verso que prova o que eu estou dizendo. Hoje é o dia de viver a eternidade. Hoje é o dia de viver essa presença de Deus que excede toda a minha compreensão, toda a minha maneira de imaginar como pode ser o melhor. Imagina a melhor coisa do mundo. Tenta imaginar a melhor coisa do mundo. Como é que é a melhor coisa do mundo? Como assim? Que coisa? Que coisa? Não sei, melhor coisa do mundo. O que é? Como é que é? Você pode ir para dinheiro, você pode ir para saúde, você pode ir para tantos lugares, né? Para definir essa coisa, né? Qual que é a melhor coisa do mundo? Agora imagina a ausência de necessidade. Para mim, a melhor definição da melhor coisa do mundo é ausência de necessidade. Não há nada que eu precise. Então eu vivo melhor para a minha vida. A melhor coisa do mundo. Então, a eternidade não é só para ser vivida no além, né?
no paraíso, nas ruas de ouro, na Nova Jerusalém, etc. e tal. Essa eternidade, no sentido da presença poderosa de Deus, da satisfação plena, pode ser vivida hoje. Não na completude, lembra disso, mas na plenitude. Ok? Domine ele sobre. O domínio do homem é essa plenitude. Quando eu dominar, eu vou estar pleno. Vou saber qual é o propósito de Deus para a minha vida, vou estar pleno. Ok? Então, olha lá. Deus, a imagem e semelhança do homem. Ok? Só que teve um problema. O bug. Rompeu essa imagem, o homem precisa de uma nova revelação. Ok? Ele precisa conhecer Deus e Deus se revela. De que maneira? Ele vai nos dar um propósito. Uma maneira de a gente compreender essa eternidade, essa pujança, essa validade, essa plenitude dele. De novo, restaurando a imagem e semelhança. Aquilo que foi quebrado aqui, Deus restaura de novo. Ele revela para o homem, olha, você pode, você vai conseguir. Por que é que o verso diz, tudo posso naquele que me fortalece? O que é tudo? Quanto que é tudo? Definir quanto que é. Qual é a quantidade de tudo? Dá para definir? Não dá para definir. Tudo é tudo. Isso é o domínio. Eu tô usando um jogo de palavras aqui, a eternidade, que não é a extensão infinita do tempo, mas a ausência do tempo. Estou falando do tudo, que não dá para definir. O poder. Quando eu tenho domínio, eu não domino sobre tudo de uma maneira austera, mas com autoridade. O propósito de Deus é restaurar essa imagem e semelhança para que eu domine. De que forma? Colocando a eternidade no coração. Então, esse propósito, ele navega nesses dois oceanos aqui, gigantescos, da imagem e da semelhança, da eternidade no coração do homem, para que o homem domine. Agora, 2 versos para a gente encerrar, que vão ajudar a gente a compreender esse propósito de Deus para o homem. Primeiro em Tessalonicenses 5:23. Olha só o que é essa eternidade. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o versículo termina dizendo na vinda, significa que esse tempo é quando? É agora, é aqui na Terra. Perfeito? Se fala na vinda, tem que estar preservado para a vinda, então significa que agora eu posso manter inteiramente todo o espírito, alma e corpo preservados e irrepreensíveis. Isso é eternidade. Isso é plenitude. Então, eu posso viver a eternidade hoje. Colocou a eternidade no coração do homem. Eu posso viver a plenitude hoje. Eu posso viver a plenitude no corpo. Eu posso viver a plenitude na alma. Eu posso viver a plenitude no espírito. E aí a gente estende para a 4ª dimensão, que é as relações, o cosmos, os relacionamentos. Se começa aqui, ele vai se expandir e tocar naquilo que está ao meu entorno. Então, eu posso viver a plenitude hoje, que é o propósito de Deus na minha vida. Que eu viva a plenitude. E o último versículo, João 10:10, muito conhecido. Jesus, isso aqui saiu da boca de Jesus, tá? O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Essa aqui é a tradução da NVI, nova versão internacional. Porque outras versões falam abundante, né? Vida abundante. Mas que tenham vida plenamente, a plenitude, a abundância pode ser vivida hoje. Então, aqui Jesus fala assim, olha, vocês podem viver isso hoje, depois vocês vão viver isso lá na presença de Deus. Então, a eternidade colocou no coração do homem. Essa eternidade é a minha capacidade de viver a plenitude. Qual é o propósito, então, de existir? Viver a plenitude de Deus para as nossas vidas. Posso ouvir um amém? Não é maravilhoso isso, cara? Para além da nossa religiosidade, para além da nossa teologia sistemática ou narrativa judaica, para além de qualquer compreensão,
Deus me deu o poder de viver a plenitude hoje e de estender essa plenitude para a eternidade no além. A eternidade é hoje, a eternidade é no futuro, é no porvir. Como a gente cantava na igreja antigamente, né? Porvir. No porvir, né? Isso aí, olha o Léo cantando aqui. É isso aí. Então, para além dessa nossa expectativa religiosa, gente, vença essa religiosidade macabra, tenebrosa, aprisionante, porque ela prende as pessoas em dogmas e sistemas e não permite a pessoa ver que o que Deus me preparou para o futuro eu posso desfrutar, em parte, claro, né? Em parte hoje, é a mesma eternidade, a mesma plenitude, né? Corpo, alma, espírito, vida abundante, para que tenham vida e a tenham plenamente. Deus nos dá essa oportunidade. O dia que nós vencermos isso, de maneira sistemática, de maneira conclusiva, de maneira, vou usar um termo aqui, mas é no melhor sentido desse termo, abusiva. Vamos abusar de viver o melhor de Deus para as nossas vidas. Então a gente vai entender qual é o nosso propósito. Se você quer entender o sentido, você vai ter que entender que você precisa vencer o vazio existencial. A filosofia nos ajuda a entender isso. Se você quer vencer a falta, você vai ter que observar qual é a sua identidade, descobrir quem é você. E a psicanálise nos ajuda a compreender, essa ciência nos ajuda a compreender essa falta, para encontrar a nossa verdadeira identidade. Agora, se você deseja encontrar um propósito de existir, para vencer o pecado, vazio e falta, tudo é bug, tudo é harmatia, é a mesma coisa. Você vai ter que entender esse sentido, esse propósito, é o para que você existe. Para que você existe? Eu entendo que eu existo. Há um verso na Bíblia que diz assim, em Isaías, se não me engano, diz que o homem foi feito para a glória de Deus. O homem foi criado para a glória de Deus. Então, se nós somos a essência da criação, o ponto alto da criação, a matriz a partir da qual tudo tem sentido na criação, é o homem, então eu glorifico a Deus. Então Deus não fez você somente para você passar a vida. Cantar o hino do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, Deus fez você para um propósito. E esse propósito é o para que você existe. Esse propósito está relacionado à eternidade colocada no seu coração, que você vive hoje e vive no porvir. Essa eternidade está relacionada na vida plena, na plenitude de vida. Está relacionada a viver inteiramente preservado, irrepreensível no corpo, na alma, no espírito. Isso é maravilhoso. Cara, isso aqui vale, não sei, uns 10 quintilhões de bilhetes da Mega Sena de final de ano. Multiplica isso pelos milhões que vale cada bilhete. Não tem valor. Melhorar o termo, é inestimável. Não tem como estimar, como calcular o valor de você acordar pela manhã, sentir-se bem, saber que você tem a plenitude durante o dia para desfrutar, mesmo com coisas que não deem certo. Mas você estar pleno, para chegar no final do dia, dizer, algumas coisas não deram errado. Mas eu estou aqui, e amanhã eu tenho um novo dia, para continuar fazendo aquilo que Deus planejou para mim. Porque Ele tem um propósito para a minha vida. Ok? Ficamos por aqui hoje? Vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração? Agradecer a Deus por
por esse momento aqui. Pai, obrigado por tudo que o Senhor nos dá. Nós, quando fazemos uma oração no começo e no final desse encontro, nós só estamos dizendo que nós somos feitos à imagem e semelhança, e nós reconhecemos isso a cada instante na nossa vida. Nós somos aqueles que precisam da tua direção, porque se o Senhor não nos dirigir, nós não vamos saber qual é o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. E nós vamos viver uma vida inócua, sem sabor, sem sentido, sem significado, sem direção, sem identidade. Mas, Senhor, nos ajuda a entender esse propósito para a gente saber para que existimos. Qual é o propósito que o Senhor tem para a nossa vida? Abençoa cada homem que está aqui hoje, cada homem que está nos assistindo pela internet agora, em qualquer lugar desse mundo. Que o Senhor estabeleça, Senhor, uma revelação especial, como a gente viu hoje, o quanto que o Senhor revela, qual é a tua vontade para nossas vidas. Revela para cada um de nós, para cada um destes que estão aqui e os que nos assistem, que de uma forma maravilhosa a eternidade seja revelada em nosso coração e a gente viva o melhor de Deus para a nossa vida a cada dia que a gente existir. Em nome de Jesus. Amém. Beleza, gente? Obrigado, viu? Beleza? Tudo bem?